Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: no VAR brasileiro tem que ter desafio dos treinadores. E eu vou falar sobre isso neste vídeo depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre uma alternativa ao caos que é o VAR na modalidade futebol brasileiro. Antes disso, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário, fazer o download, começar a usar. Você tem um aplicativo que te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e não paga nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário fazer o download. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, ainda na esteira do caos que foi a arbitragem no fim de semana. E aí, diante de tudo que aconteceu e diante até da repercussão do caso, a CBF afastando as duas equipes de arbitragem do jogo Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0 e do jogo São Paulo 2, Palmeiras 3, e depois com o São Paulo indo à CBF e ouvindo o áudio do VAR, áudio que a CBF ainda não sabe se será ou não divulgado nesta terça-feira, porque como não houve ida ao monitor pelo protocolo de divulgação, não era para a CBF divulgar, mas os clubes pedindo, ela mostra o áudio para os clubes. E no áudio do pênalti claríssimo não marcado do Alan em cima do Tapia, tá lá o VAR dizendo que não chamou, que achava que era melhor não chamar, porque foi um escorregão do Alan, e foi mesmo, foi completamente acidental, e que o Tapia não chegaria na bola, que aí eu já acho que eles estão brigando com a imagem. Mas, independentemente disso, na esteira, na repercussão desses dois casos, e aí incluindo o chamado de pênalti pro Marlon, pênalti do Marlon, do Grêmio, pênalti esse na reta final do jogo que deu a vitória ao Red Bull Bragantino sobre o Grêmio, fica muito claro para mim que o futebol brasileiro, o VAR no futebol brasileiro, ele exige que se instale desafio para os treinadores. E por que isso? Para quem não sabe, alguns esportes, basquete, vôlei, tênis, futebol americano, tem o uso de algo semelhante ao VAR, o uso da tecnologia, e tem um artifício nesses esportes, que é o desafio. O que é isso? Quando tem a marcação, o atleta, o time, não concorda com a marcação e ele desafia o árbitro dessa marcação, o árbitro vai ao monitor ou o sistema eletrônico, o sistema de análise vai lá, faz uma verificação e diz quem tem razão, se era a marcação original do árbitro ou se era a decisão ou o desafio do treinador. Alguns desses esportes aí que eu falei, tirando o basquete e o futebol americano, mas no caso do vôlei e do tênis, são objetivos, né? São coisas objetivas, ou a bola caiu dentro ou caiu fora, ou a bola tocou no bloqueio, ou tocou na defesa, ou não tocou. Então são objetivos. Os outros dois, o basquete e o futebol americano, eles dependem de interpretação. Então você pode interpretar ali se houve uma falta, se o contato é legítimo ou não. O árbitro pode ir ao monitor, olhar a partir de um desafio, olhar e voltar ou com a manutenção da decisão dele, ou pode mudar a decisão a partir do desafio. E isso, no futebol brasileiro, passa a ser obrigatório. Já é necessário e daqui a pouco vai passar a ser obrigatório. Por quê? Porque a modalidade do VAR brasileiro, ela tem uma característica que eu ainda não vi em nenhum lugar do mundo, que é uma total falta de coerência, uma total falta de padrão quando chamar e quando não chamar o árbitro ao monitor. Isso é algo que está ferindo e que ameaça o VAR, a credibilidade do VAR brasileiro. Porque
no futebol brasileiro tá muito bagunçado, tá muito sem padrão quando o VAR chama o árbitro ou monitor e quando não chama. Acho que isso é algo que obriga que tenha o desafio no futebol. O desafio no futebol, ele já está sendo testado. E aqui no Brasil, ele já está em funcionamento. Mas numa modalidade diferente, numa modalidade em que não há o VAR, tá? Até fiz um vídeo falando sobre isso aqui, que eu vou deixar aqui em cima no card, que na Copa Paulista, que é a Copa que a Federação Paulista faz no segundo semestre para deixar os seus clubes em atividade e dar vaga na Série D, dar vaga na Copa do Brasil, as semifinais e as finais foram disputadas com um sistema de desafio. Só que na Copa Paulista não tinha VAR. Então, como não tinha VAR, seria um jogo à moda antiga, sem VAR. E por quê? Porque o VAR é uma estrutura muito cara para uma competição como a Copa Paulista. Então, a Copa Paulista não tinha VAR, e aí, como uma espécie de alternativa ao VAR, a Federação Paulista colocou o sistema de desafio, que é um sistema que pega as câmeras de transmissão do jogo. A Federação Paulista faz transmissão desses jogos com uma estrutura mais enxuta, com menos câmeras, 3 ou 4 câmeras para ser transmitido via internet. E aí, a única coisa que foi feita foi colocar ali um sistema, uma mesa de corte e uma tela para quando houvesse o desafio, o técnico pedisse o desafio, o árbitro fosse até essa tela e olhasse, não é VAR, olhasse com o sistema de câmeras que tinha se ele ia mudar de ideia ou não. Isso foi feito nas semifinais e na final da Copa Paulista. Está sendo feito, se eu não me engano, a final da Copa Paulista está no primeiro jogo ainda, vai ter o segundo jogo no fim de semana em Piracicaba. Então isso está rolando o desafio. Nesse momento está rolando o Mundial Sub-20, lá no Chile. E no Mundial Sub-20 está rolando um experimento da FIFA de usar o VAR, a competição tem VAR e também tem desafio. Inclusive, o técnico do Brasil, Ramon Menezes, pediu um desafio completamente fora do normal no jogo lá contra a Espanha, no primeiro tempo, e o desafio foi mal sucedido, porque não tinha nada daquilo que ele desafiou. Então, você está tendo, neste momento, você tem uma competição no Brasil que tem o sistema de desafio, num cenário diferente, porque a competição, a Copa Paulista, não tem VAR, e você tem, nesse momento, a FIFA testando numa Copa do Mundo Sub-20, no Mundial Sub-20 de seleções, testando o VAR tendo desafio. E para mim está muito claro que é necessário e já está virando obrigatório você ter o desafio no VAR brasileiro. Por quê? Porque a modalidade de VAR no Brasil, ela é completamente incompreensível. A decisão, o protocolo do VAR, para ele funcionar, ele é baseado numa premissa que é a pessoa que está no comando do VAR, ela tem que entender que houve um erro claro e óbvio para chamar o monitor, para chamar o árbitro de campo até o monitor. Essa é a premissa básica. E aí, no Brasil, isso tá uma salada, porque tem muitos lances em que o árbitro chama para situações que não são claras e óbvias, muitos lances, e tem vários lances que são claros e óbvios e o árbitro do VAR, a pessoa que está no VAR, decide não chamar. E acho que a gente teve, no fim de semana, exemplos disso para os dois lados. No jogo Red Bull Bragantino e Grêmio, tem 2 exemplos, um para cada lado. Primeiro tempo tem uma finalização do Red Bull Bragantino, o jogador do Grêmio tá com o braço assim na área, a bola bate na mão dele, não tem chamado. Por que não chamou? Não sabemos. Na reta final do jogo, o Marlon vai para a bola com a mão aqui, a mão dele estava aqui no peito, virando assim, a mão estava aqui, a bola bate aqui, o árbitro chama para dar pênalti, o VAR chama para dar pênalti, e o árbitro, que no campo julgou corretamente, julgou que era escanteio, acata e dá o pênalti.
No jogo Internacional e Botafogo, tem um abraço do mercado no Arthur Cabral, um lance claro e óbvio de pênalti. Claro e óbvio de pênalti. Ele não deu pênalti. O VAR não chamou para dar pênalti. Não chamou para analisar. E no jogo do Inter contra o Corinthians, na quarta-feira, tem um lance do Kaká com o Bruno Henrique, que é um lance que tem contato ali, tem puxão, agarrão, mas muito frágil do sentido de você não ter certeza se tem impacto ou não. E aí, partindo do princípio que se você não tem certeza que é um erro claro e óbvio, você deixa o lance seguir, mantém a decisão do campo. Se o árbitro tivesse dado o pênalti ficaria. Se o árbitro não deu o pênalti, como ele não deu o pênalti, o VAR não chamaria. O VAR chamou. Além do pênalti evidente do Alan no Tapia, evidente, que é reconhecido por todo mundo praticamente, e que o VAR decidiu não chamar porque ele brigou com a imagem. Ele diz que o Tapia não chegaria na bola. E isso não é o que diz a imagem. O Tapia, se não fosse abalroado pelo Alan no escorregão, ele poderia muito bem chegar na bola. Ele poderia chegar na bola e preparar a bola para quem... atrasar a bola para quem vinha de frente, que eu não me lembro quem era, não sei se era o Enzo Dias. Ele poderia ter chegado na bola e preparado pro Enzo Dias tá de cara pro gol para finalizar. E o VAR decidiu não chamar. Então, diante dessa falta de padrão, é necessário que no Brasil tenha o desafio. Aí você vai dizer assim, VSR, mas o que você está falando não tem sentido porque o árbitro pode ir ao monitor via desafio e voltar com a marcação dele. Claro que pode. Claro que pode. Não tem nenhuma dúvida que pode. Só que você, se fizer isso, você vai gerar um constrangimento no árbitro. Porque uma coisa é o Ramon Abate-Abel olhar o lance, ver que foi um escorregão, mas ver que o Alan derrubou o Tapia e ele julgar que não foi pênalti. Já é bem questionável porque na quinta-feira ele julgou o mesmo lance no escorregão do Alexandre em cima do Caio Jorge e deu a falta. E falou isso para os jogadores do Cruzeiro. Não, foi falta, ele escorregou, foi falta, por isso que eu não vou dar amarelo. Mas foi falta. Então, o mesmo árbitro que julgou um escorregão indo no pé de apoio como falta, não deu o pênalti. Mas beleza, uma coisa é ele julgar no calor do momento, um segundo, outra coisa é ele ir ao monitor, ver a clareza do lance e voltar com a marcação dele. Pelo menos você vai gerar esse constrangimento. Pelo menos você vai gerar essa indisposição do árbitro ver o lance, um lance, repito, claro e óbvio, e ele continuar a marcação. E aí isso fica à mercê do técnico decidir chamar ou não. Porque é bem possível, do jeito que é a arbitragem brasileira, é bem possível o árbitro se sentir afrontado pelo treinador e não mudar a marcação só por causa disso. É possível. É claro que é possível. Na arbitragem brasileira, qualquer coisa é possível. Mas pelo menos vai ter o constrangimento dele botar a carinha dele lá e ver. Então, assim, é necessário urgentemente que se faça o desafio no futebol. Ah, como é que vai ser isso? Aí depois você vê as regras, você vê a forma como vai ser feito, se vai ser um desafio para cada time em cada tempo, se vai ser 2 desafios no total do jogo, se... aí você tem que ver o que você faz. Por exemplo, na NBA você tem 2. Mesmo se você acertar, você só tem 2. No vôlei, você tem 2, mas se você for sempre acertando os desafios, você não perde. No tênis, a mesma coisa. Então, assim, não importa como vai ser feito. As regras você bota depois. Mas é necessário que, pelo menos, o constrangimento do árbitro ir ao monitor brigar com a imagem sem a falta de padrão de um outro árbitro chamar, isso precisa ter no futebol brasileiro, porque chega da falta de padrão, da falta de coerência, de chamarem lances que não eram para ser chamados. Isso é preciso ser entendido no futebol. Tem muito lance que não é para ser chamado, porque o VAR não foi feito para reapitar lance duvidoso. Ele foi feito para dar a chance do árbitro corrigir erro claro e óbvio. Então,
esse desafio daria aos times a possibilidade de não depender do árbitro que está no VAR, entender se o critério dele está frouxo ou rigoroso, se está muito de acordo com o protocolo ou se é o VAR da modalidade de futebol brasileiro. Você daria o desafio, pediria, o árbitro ia lá no monitor e pelo menos geraria nele o constrangimento de ir ao monitor ver de novo. Então, para mim, está muito claro que o VAR, na modalidade do futebol brasileiro, exige que tenha o desafio. Vamos ver se a IFAB aprova todos os testes que estão sendo feitos, incluindo na Copa do Mundo Sub-20. Vamos ver qual o balanço que a Federação Paulista vai fazer do desafio. Repito, desafio sem VAR, né? Não tem VAR na Copa Paulista. Mas o balanço que a Federação Paulista vai fazer do desafio para ver se, em algum momento, esse desafio é implementado no futebol brasileiro, porque do jeito que o VAR é no Brasil, se torna necessário e quase obrigatório. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que tá nele para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!